Olá, a partir de agora começa mais um Papo Saúde. E no programa de hoje vamos falar sobre o programa Melhor em Casa, que oferta a pacientes com necessidade de cuidados de alta complexidade atendimento domiciliar. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema e está aqui comigo no estúdio é a doutora Luciana Passos, gerente de atenção primária de Fortaleza, e a Larissa Gouveia, que é enfermeira e gerente responsável pelo programa Melhor em Casa. Muito bem-vindas ao Papo Saúde. Eu queria começar falando o que é esse programa, como é que ele é desenvolvido aqui no município de Fortaleza. O programa Melhor em Casa é uma política nacional de assistência domiciliar que provê esse acesso à saúde a todas as pessoas, inclusive aquelas que têm dificuldades de locomoção ou algum grau de dependência que necessite desse cuidado no domicílio. Então, assim, é uma proposta de acesso garantido àqueles que não podem ir às nossas unidades de saúde. É uma política do governo federal executada pelo município de Fortaleza. Exatamente, através da política. E do programa Melhor em Casa, que é o programa que financia essa ação. Doutoras, né? Que pacientes têm direito a esse acompanhamento? Qual é o perfil desse paciente que é atendido pelo Melhor em Casa? Pronto, o paciente, primeiramente, ele precisa residir em Fortaleza, né, morar no município, ter um cuidador, e ele precisa ser aquele paciente que não consegue chegar até um outro ponto da rede, a um hospital, a um posto de saúde, para ter essa demanda, né? São pacientes que são traqueostomizados, né, que precisam de aspiração, curativos mais complexos. Então, esse tipo de paciente, ele necessita sondado, necessita do programa para estar recebendo esse atendimento no domicílio. Então, não necessariamente tem uma doença específica, né, que enquadre ele nesse perfil ou não? Não, assim, você tem um rol, né, de doenças que podem estar sendo elencadas para esse tipo de atendimento, né? O que é importante caracterizar é a dificuldade dele de se deslocar para ir a alguma unidade de saúde, a um hospital, ou mesmo no processo de saída do hospital, manter alguns cuidados de complexidade um pouquinho mais alta. E aí esse paciente, ele é acompanhado semanalmente, mensalmente, como é que são essas visitas? Depende muito do quadro clínico do paciente. Tem pacientes que recebem semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. E o que é feito em casa com esse paciente? No domicílio pode ser feito troca de sonda, curativo, aspiração. Eles recebem também a equipe EMAP, que é uma equipe de apoio solicitada pela equipe EMAD, que é uma equipe multiprofissional, certo? Essa equipe ela faz fisioterapia, faz fonoterapia, depende muito do quadro clínico do paciente. Doutora, e se o paciente precisar de um atendimento fora desse horário? O horário de vocês é horário comercial, de 7 da manhã às 7 da noite, né? Isso. E se ele precisar de um acompanhamento após isso, alguma intercorrência, como é que acontece? Ele procura o SAMU, né? Aciona o SAMU vai estar levando ele para outro ponto da rede. Mas o programa, ele dispõe de uma equipe plantonista para alguns horários? Somente aos finais de semana e feriados, de 8 às 17. Somente fora isso, horário. aciona o SAMU, aciona o SAMU ou o cuidador, né, se o paciente tiver a possibilidade de ir por meios próprios, leva até um ponto da rede, como a UPA. Só para te exemplificar como essas situações de intercorrências, são pacientes, alguns perfis, por exemplo, paliativo, aquele paciente acaba, por exemplo, indo a óbito no final de semana, a equipe, como é a equipe assistencial do paciente, ela vai até o domicílio e faz todo o processo de declaração de óbito, porque ela já sabe que era uma doença terminal, e aí a equipe faz esse atestado de óbito. Isso é um dos exemplos do que elas fazem. Outro, alguma intercorrência clínica que seja passível e seja, né, vamos dizer assim, adequada para aquela função de equipe sobre aviso, né? Porque não é uma equipe de assistência rotineira de um sábado. Doutora, quais as vantagens desse programa para o paciente, para a família, para a própria rede de saúde? É interessante, assim, o programa de assistência domiciliar, ele propicia que, por exemplo, pacientes que necessitam de cuidados crônicos prolongados, por exemplo, estão nos hospitais e são idosos, por exemplo, que necessitam de cuidados mais longos, como cuidar de uma escara, né, como é falado pela linguagem popular, mais uma úlcera por pressão.
esse paciente precisa ter esse cuidado, esse curativo diariamente, ou a cada 2 dias, 3 dias. Então, ele precisa desse cuidado um pouco mais próximo. Então, às vezes, a gente não deshospitalizava o paciente porque não tinha esse cuidado, essa permanência de cuidado. E aí, com o programa Melhor em Casa, né, com o serviço de assistência domiciliar, que é uma modalidade intermediária do Melhor em Casa, ele faz esse cuidado se estender para o domicílio. Agora, é importante que o domicílio tenha uma estrutura adequada, o cuidador esteja presente, que ele possa ser delegado as funções dele, as orientações da equipe, para que isso ocorra de forma adequada para o nosso usuário. E lembrando que ele precisa ter um acesso ao carro, porque a equipe leva muito material, então esse acesso tem que ser tranquilo para que a equipe possa entrar com esse material. Antes do paciente entrar no programa, acontece uma visita para ver se a casa está adequada, se não tiver para fazer, como é que acontece isso? Sim, quando a gente é solicitado, né, solicitado via e-mail, certo, por qualquer unidade da rede, vai uma equipe fazer uma avaliação a esse paciente, ver se realmente ele é o perfil do programa. Após, vai um assistente social ao domicílio para fazer toda essa avaliação. Depois disso, a gente dá o feedback para a solicitante, né, para a unidade solicitante. E para a família também. A unidade, no caso, é o posto, né? O posto, o hospital, o UPA, né? Todas as unidades podem estar solicitando. É interessante também a gente esclarecer, assim, para, né, justamente as pessoas que vão ver o programa, que a gente tem algumas pessoas que têm assistência domiciliar pelo próprio posto, né? Que é uma assistência domiciliar mais simples, que é a visita do médico, da enfermeira. São cuidados mais assim que não necessitam tanto aporte de reabilitação, de alimentos especializados ou então de curativos especializados. Então, a gente chama que é uma assistência domiciliar mais, vamos dizer, mais básica. Não gosto nem tanto da palavra, mas primária, né? Que é justamente feito pela equipe do posto de saúde. Já a do Melhor em Casa, ela tem um perfil um pouquinho mais complexo, né? E faz com que isso, a gente do posto perceba isso, entre em contato com a equipe e aí essa avaliação da elegibilidade do paciente é feito e nos dá o retorno. O Melhor em Casa, então a pessoa que estiver nos assistindo, que achar que tem um paciente, alguém na família que se enquadre, ela primeiro tem que fazer o quê? Procurar a unidade de saúde, é feito um cadastro, como é que acontece isso? Isso, ele procura a unidade de saúde mais próxima da sua residência, a unidade, o médico ou a enfermeira faz a solicitação e encaminha para o programa. E após isso ele recebe a avaliação do programa. Hoje a gente já está com quantos pacientes nesse programa? Hoje nós temos admitidos no programa 1.502 pacientes. Tem ainda disponibilidade caso mais alguém que precise entrar? Sim, ainda temos vaga dentro do programa. A gente tem uma meta de 1.560 pacientes. E uma outra coisa que eu ia falar sobre a equipe é uma equipe multidisciplinar, não é só o médico que vai na casa, né? Essa equipe é formada por que profissionais e o que é que eles fazem com o paciente? Tem fisioterapeuta também? Sim, como eu falei anteriormente, tem uma equipe multiprofissional e essa equipe, são 26 equipes EMADs, né? E 9 equipes EMAPs. A equipe EMAD ela é composta por enfermeiro, médico, fisioterapeuta e técnico de enfermagem. A equipe EMAP vai depender da necessidade do paciente, onde é composta por assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, farmacêutico e odontólogo. Equipe completa, né? O paciente está coberto em todas as áreas. Uma outra vantagem que eu acho interessante a gente falar é quando o paciente ele não está no hospital, ele não está internado, ele também diminui o risco de infecção, também ajuda bastante. Com certeza, né? A gente tem situações de pacientes que viviam internados, né? A cada mês, a cada 2 meses, seja pelos problemas que ele tinha, por exemplo, de deglutir e fazia pneumonias, seja porque ele tinha uma escara, né? Uma úlcera por pressão e precisava vamos dizer, fazer uma limpeza. Então, tem várias situações que levavam o nosso paciente ao hospital. E pense como isso é bom, né? Ele deixa de ir para o hospital e esse cuidado é feito no domicílio.
tanto melhorando, otimizando os recursos que a gente tem de saúde, logicamente, como melhorando a qualidade de vida naquele paciente. Sem falar que ele está em casa, ao lado da família, isso também ajuda muito o emocional do paciente e de toda a família, né? Com certeza. O cuidado da família, o ambiente familiar ainda é o nosso carro-chefe quando a gente pensa em cuidado em saúde. A gente, lógico, o ambiente domiciliar é o que a gente prima, né, por ele. A gente tem aqui umas imagens, né, de uma das pacientes que é acompanhada, vou pedir para o Alexandre soltar. Aí a gente vai conhecer a Emiliana, né, que tem 18 anos. Que equipe é essa? Conta um pouquinho, Larissa. Essa é a equipe EMAD, né, que é composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnico de enfermagem. Certo? Essa equipe realiza visita mensalmente agora para a Emiliana, né? E a fisioterapeuta que vai de 15 em 15 dias, certo? Para poder realizar a aspiração. A Emiliana é uma paciente acamada, que tem 18 anos, é isso? Isso. Ela tem um diagnóstico de paralisia cerebral, né? Um evento que ocorreu ao nascimento. E ela vem sendo acompanhada agora. Ela tinha um histórico muito repetitivo de hospitalização. E, logicamente, com esse suporte aí do Melhor em Casa, a mãe conta na entrevista que está muito gratificada que não tem ido mais ao hospital. Tá aí a Emiliana, tem 18 anos. E você falou que ela teve uma paralisia? Paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Que é um evento que ocorre ao nascimento e aí causa alguns danos ao cérebro e ela tem algumas dificuldades, deglutir. A mãe dela tem relatado, então, melhoras pelo fato dela não ter que se deslocar de casa, de estar perto da família. Isso, eles pararam mais de internar a Emiliana, né? Então, isso deu um suporte muito grande para a família, eles se sentem mais seguros. E aí ela recebe essa visita com que frequência? Mensalmente, agora. E quando tem intercorrência, eles acionam a gente para a gente estar indo até o domicílio. Interessante, tá ótimo. Então, Alexandre, muito obrigada por soltar as imagens. É muito bom a gente ver que pessoas assim, que têm uma vida já complicada por conta de um problema de saúde, mas tem o acompanhamento que precisa, na hora que necessita, dá mais humanidade, né? Tanto para o paciente como para a família. Você observa nas imagens que ela tem uma forma de alimentação, né, na barriga, a gastrostomia, que é um dos grandes pontos de ganho para ela, que ela faz não aspirar, não fazer as pneumonias por aspiração. Porque antes se fazia, né, ou por sonda nasal ou pela boca, e isso acabava indo alimentos para o pulmão. E ela está fazendo fisioterapia. Eu acredito também que a própria profissional passa para quem a acompanha para também fazer essa atividade com ela, né, porque ajuda. Isso, todos os cuidadores são orientados pela equipe de como realizar o cuidado com esses pacientes. Então, a nutricionista acompanha também a Emiliana, a fisioterapia e a fonoterapia também acompanham a paciente. E eles fazem toda a orientação de como realizar. Interessante também essa questão da orientação aos cuidadores a quem está no domicílio. Porque, logicamente, o ideal é que a gente pensar da fisioterapia direto para a Emiliana, mas a gente pensar que o cuidador ele pode ser justamente uma forma de estender o cuidado para a Emiliana, no sentido de mobilizar, mexer nas pernas, nos braços, porque isso tem que ser rotineiramente, né? Porque senão ela tende a diminuir esses movimentos. Esses 1.000, a gente tem hoje quantos? 1.500? 1.502 pacientes. A grande maioria vive acamada, como a gente mostrou. Sim. Todos precisam ser acamados. A grande maioria, sim. A dificuldade da locomoção. Dificuldade de chegar até alguma unidade. Todos têm que ter alguma dificuldade, né, de chegar até algum ponto da rede para ser atendido. Se for interessante, assim, as doenças mais comuns que levam a esse tipo de assistência domiciliar, você tem cerca de 70% são idosos. A gente tem, por exemplo, as demências de Alzheimer avançadas, Parkinson e outras causas neurológicas, AVCs complicados, que levam ao idoso a ficar restrito. E aí é uma das grandes entradas, né, no programa Melhor em Casa. Mas também temos esses casos de crianças que tiveram algum comprometimento ao nascer ou nos primeiros anos de vida, que são pacientes com sequelas neurológicas que dificultam a deambulação, a deglutição, né, o engolir,
que fazem levar para o Melhor em Casa. Na questão do adulto jovem, você tem algumas sequelas de trauma, né? Eu acho que vocês devem ter lesão Sofreu por algum ar. acidente, Sim. alguma coisa, ficou acamado e aí também integra Isso. o programa. Isso. Vamos reforçar como é que a população pode fazer para solicitar o programa, para quem não conhecia, que agora já ficou sabendo, como é que faz para solicitar, vai até o posto, mas faz algum cadastro, demora esse processo? A gente pede, né, que procurem um posto de saúde, ou se estiver no hospital, solicite ao médico, tá, para estar procurando, solicitando a unidade. A gente vai realizar a visita em até 72 horas ou 7 dias úteis, dependendo de onde vem essa solicitação. Se for de hospital, a gente tem 72 horas, se for de posto de saúde, 7 dias. Você já falou que geralmente faz uma visita antes na casa, para ver se a casa tem estrutura. O que é que a casa precisa ter minimamente para fazer parte do programa? Tem que ter o saneamento básico, né? Tem que ter água potável, né? Que a gente consiga, como se estivesse dentro de um hospital. O domicílio, naquele momento, a gente disponibiliza, né, a cama no momento que o paciente está em formato de empréstimo. Então, a gente avalia, se ele tiver condição de ficar na própria cama dele, ele vai ficar. Se não tiver, a gente disponibiliza em formato de empréstimo pelo programa. Tem algum outro equipamento que o município disponibiliza para algum paciente que necessite? Oxigênio. A questão de gases também fornece tudo que medicação. Isso dentro do atendimento. Dentro do né? atendimento. Do atendimento, a gente fornece a necessidade do paciente dentro do atendimento, mas o que é fornecido em formato de empréstimo é a cama, o oxigênio e o aspirador. Doutora Luciana, Larissa, muito obrigada pela participação aqui no Papo Saúde. Sejam sempre muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Eu fico por aqui e você continua acompanhando a nossa programação. Tchau, tchau.